Canadian Airlines are taking away flights to popular U.S. cities. This after many Canadian vacationers apparently are avoiding the U.S. entirely. I just don't really want to support them right now. If they're going to do that to us, I don't want to give any money to them. Data shared by Flight Centre Canada shows Canadians are choosing other international destinations. From May to July, Buenos Aires, Osaka, Copenhagen, and Curacao saw a more than 100% increase in travel spending by Canadians compared to last year. A pair of German tourists is making headlines for being deported after failing to book hotels prior to arriving to the islands. Sources say those German teens were sent for several days to a detention facility, the latest case of Hawaii's immigration crackdown under the Trump administration. A French scientist was denied entry into the United States because of his opinions about the Trump administration. Jasmine Mooney is a Canadian citizen who had a work visa, no criminal record, and had been traveling back and forth between Canada and California without any complications until she says she was suddenly detained without explanation at the San Diego border when she tried to reapply for a new visa. Em 2025, a Spirit Airlines entrou com pedido de recuperação judicial pela segunda vez em menos de um ano. A companhia aérea, conhecida por seus voos de baixo custo para a Flórida e conexões na América Latina, encerrou operações em 12 cidades, suspendeu 40 rotas, o equivalente a um quarto de toda sua malha aérea, e planejou licenças para um terço de seus comissários de bordo. A crise, contudo, não foi provocada por alta no preço dos combustíveis nem por uma nova pandemia. O motivo era mais simples e devastador. Os passageiros deixaram de aparecer. Enquanto isso, 1.500 quilômetros ao sul, o Brasil celebrava a chegada de seu 4º milhão de turistas internacionais em maio, registrando um aumento superior a 50%. No mesmo período, os resorts de Cancún enfrentavam dificuldade para construir hotéis com rapidez suficiente para acomodar os quase 1,7 milhão de canadenses que antes viajavam aos Estados Unidos, mas agora preferiam gastar seu dinheiro com margaritas na Riviera Maya. Os números evidenciavam uma simetria cruel. Os Estados Unidos perderam mais de 12 bilhões de dólares em receitas de turismo em 2025, enquanto o mercado latino-americano atingia 110 bilhões de dólares, com o Brasil arrecadando mais de 6 bilhões de dólares nos 4 primeiros meses do ano. Não se tratava de crescimento conjunto, mas de substituição pura e simples. Turistas que antes visitavam Nova York passaram a conhecer o Rio de Janeiro. Famílias que planejavam férias na Disney optaram pelos cenotes mexicanos, e europeus que costumavam reservar Miami migraram para Bogotá. O Conselho Mundial de Viagens e Turismo identificou os Estados Unidos como o único país entre 184 economias globais a registrar queda nas receitas turísticas em 2025, o único. Mesmo zonas de guerra e nações em crise sanitária ou econômica receberam mais turistas que o país do Grand Canyon, da Estátua da Liberdade e da Disneylândia. Essa reconfiguração não ocorreu por acaso. As políticas de Donald Trump foram decisivas. Em 1º de fevereiro, o presidente impôs tarifas de 25% sobre o Canadá e o México. O impacto foi imediato. Em março, o turismo nos Estados Unidos despencou de 10% a 14%, o maior declínio mensal do ano. Em 2 de abril, o chamado Dia da Libertação, vieram as tarifas recíprocas que atingiram 50 países. No mês seguinte, as viagens de carro de canadenses aos Estados Unidos caíram mais de 30% em relação ao ano anterior. Em 4 de junho, a Proclamação Presidencial 10.949 instituiu uma proibição de viagens a 19 países, afetando mais de 400 milhões de pessoas. No 4 de julho, a Lei One Big Beautiful Bill estabeleceu uma taxa de integridade de visto de $250, um aumento de 140%, e reduziu em 80% o orçamento de marketing da marca Estados Unidos. Cada medida gerou ondas de cancelamentos imediatos, registradas em tempo real pelas plataformas de reserva, à medida que viajantes redirecionavam suas viagens para destinos latino-americanos. Casos de detenção e deportação amplificaram os efeitos das políticas públicas, transformando o medo em desincentivo. Charlotte Paul e Maria Lair, adolescentes alemãs, foram deportadas do Havaí mesmo possuindo autorização do ESTA. Um cientista francês teve entrada negada em uma conferência em Houston após agentes encontrarem mensagens críticas a Trump em seu celular. A atriz canadense Jasmine Mooney passou 12 dias detida pelo ICE em San Isidro. Esses episódios ganharam repercussão internacional e influenciaram milhões de decisões de viagem. Países como Alemanha, Reino Unido, França, Irlanda, Dinamarca, Holanda e Finlândia emitiram alertas oficiais sobre os riscos de entrada nos Estados Unidos.
Quando governos alertam seus cidadãos de que podem ser detidos por suas postagens nas redes sociais, o colapso do turismo deixa de ser mistério e passa a ser inevitável. Os reflexos chegaram às bases da economia turística. Em Seattle, o guia Joe Kona registrou queda de 30% na demanda por seus passeios a pé e manteve a operação apenas com recursos pessoais para não demitir seus 15 funcionários. Ele relatou que, durante todo o verão, não viu um único boné do Toronto Blue Jays, e que a tradicional série entre Blue Jays e Mariners, normalmente atrativa para turistas canadenses, não gerou negócios. A cidade prevê perda de mais de 25% dos visitantes internacionais. Outro guia, John Brink, afirmou que muitos canadenses cancelaram viagens explicitamente por causa das políticas do presidente Trump. Para pequenos empreendedores como ele, sem diversificação de receita, a consequência foi devastadora. Anos de trabalho desfeitos por decisões políticas tomadas a 240 quilômetros de distância. Em Las Vegas, a situação foi igualmente dramática. Cassinos iniciaram demissões em massa. O MGM Resorts eliminou serviços de concierge em 6 hotéis da Strip. O Fontainebleau demitiu dezenas de croupiers em maio, e a Treasury Island realizou sua segunda rodada de cortes em agosto. Muitos funcionários foram colocados em plantão indefinido, sem turnos. A funcionária Sonia Owens, do Caesars Palace, não trabalhou por 2 meses consecutivos, mesmo estando disponível. A taxa de ocupação hoteleira caiu de 84% para 76%, enquanto a receita com jogos diminuiu 5%. O desemprego em Nevada ultrapassou 5%, liderando o ranking nacional, com Las Vegas atingindo quase 6%, a maior taxa entre as metrópoles com mais de 1 milhão de habitantes. A cidade que sobreviveu a recessões e pandemias não resistiu à ausência dos canadenses, eles simplesmente preferiram o México. As visitas de canadenses ao país vizinho cresceram 12% no primeiro semestre de 2025. Quase 1,7 milhão optaram por Tulum e Playa del Carmen em vez de Miami Beach ou Fort Lauderdale. A Flight Centre Canada, uma das maiores agências de turismo do país, registrou uma queda de 40% nas reservas para os Estados Unidos em fevereiro, enquanto as viagens ao México dispararam. Para um país que foi chamado de 51º estado e sofreu tarifas de 25%, a resposta foi direta. Os turistas buscaram outro destino para gastar seus 20 bilhões de dólares anuais. O México mostrou-se mais próximo, acolhedor, livre de vistos e significativamente mais barato, mesmo antes do impacto cambial causado pelas tarifas. O Brasil, por sua vez, emergiu como o grande vencedor, com resultados históricos. Quase 5 milhões de turistas internacionais entre janeiro e maio, aumento de 50% em relação a 2024 e recorde absoluto de receita. A arrecadação do setor ultrapassou 6 bilhões de dólares em abril, crescimento de quase 60%. Somente o Rio de Janeiro recebeu mais de 1 milhão de visitantes nos primeiros 5 meses, um salto de 50% em comparação ao ano anterior. As chegadas de argentinos quase dobraram, com alta de 97%, enquanto o número de turistas chilenos aumentou 30%. Somadas, as chegadas de visitantes europeus, oriundos de França, Portugal, Alemanha, Reino Unido, Espanha e Itália, cresceram 90%. Esses dados confirmaram uma reviravolta histórica. Enquanto os Estados Unidos se isolavam por suas próprias políticas, a América Latina assumia o protagonismo do turismo mundial. Até mesmo os próprios americanos passaram a migrar para o Brasil. O número de visitantes vindos dos Estados Unidos aumentou quase 20%, impulsionado por viajantes que optaram pelo Rio de Janeiro em vez de destinos domésticos. A redistribuição do turismo formou um espelho quase perfeito. As viagens terrestres de canadenses aos Estados Unidos caíram 30% em março, enquanto o turismo mexicano de canadenses cresceu na mesma proporção. No mesmo mês, as visitas da Europa Ocidental aos Estados Unidos tiveram queda de 17%, ao passo que as chegadas de brasileiros à Europa cresceram quase 90% no início de 2025. As plataformas globais de reservas revelaram um fenômeno com precisão estatística. O CFO do Airbnb afirmou que os canadenses estavam viajando menos aos Estados Unidos e gastando mais na Europa, América Latina e Ásia. O CEO da Expedia destacou que os europeus estavam trocando os Estados Unidos pela América Latina, com reservas de entrada nos Estados Unidos caindo 7%, enquanto as reservas de canadenses despencaram 30%. A transformação era quase instantânea. A mesma busca que antes exibia hotéis em Nova York passou a mostrar imóveis no Rio de Janeiro. O turismo revelou-se um mercado de baixíssimo atrito. Mudar de destino exigia apenas um clique diferente. O Paraguai registrou crescimento superior a 50%. A Colômbia aumentou 10%, alcançando quase 3 bilhões de dólares em moeda estrangeira. E o Peru garantiu,
pela primeira vez, a liderança sul-americana, com expansão de 7%. O Chile cresceu 4%, recebendo 6 milhões de visitantes e conquistando prêmios internacionais em turismo de aventura, sustentabilidade e natureza. A Venezuela obteve alta de 12%, ultrapassando 2 milhões de turistas, enquanto o Equador registrou crescimento de 9%, aproximando-se da mesma marca. O continente, em conjunto, viveu um boom sincronizado, no mesmo ritmo em que os Estados Unidos experimentaram um colapso igualmente sincronizado. Os investimentos em infraestrutura confirmaram a natureza estrutural da mudança. O Brasil atraiu mais de 80 milhões de dólares em investimento estrangeiro direto para o setor de turismo apenas no início de 2025, dos quais 60 milhões de dólares foram destinados à infraestrutura de transporte. Em toda a América Latina, mais de 200 projetos turísticos receberam 20 bilhões de dólares em capital entre 2019 e 2023. A Latam Airlines consolidou-se como companhia aérea líder da América do Sul, ampliando suas rotas, enquanto a Aeroméxico assumiu a liderança no México e na América Central, adicionando voos diretos para Cartagena. Cadeias globais como Sofitel, Marriott e Hilton lançaram novos empreendimentos em todo o continente. Essas transformações não representaram ajustes temporários, mas realinhamentos permanentes, moldados em concreto, aço e capital. Investimentos que não desaparecerão com uma simples mudança de política nos Estados Unidos. O cronograma de recuperação do turismo americano tornou-se cada vez mais distante. A retomada total dos níveis pré-pandemia, antes prevista para 2026, foi adiada para 2029, representando um atraso de 3 anos. A participação dos Estados Unidos nas chegadas internacionais globais caiu de 5% em 2024 para pouco mais de 4% em 2025, e as projeções indicam estagnação nessa faixa por toda a próxima década. Não se trata de uma flutuação passageira, mas de uma perda permanente de participação de mercado, consolidando a América Latina como potência turística ascendente do hemisfério. Os Estados Unidos, por outro lado, tornaram-se exemplo de como políticas nacionalistas podem gerar o efeito oposto ao pretendido. O presidente da Tourism Economics, Adam Zaks, identificou a cadeia causal com clareza em comum. A cada nova política e discurso presidencial, o setor turístico sofria um erro não forçado adicional. As tarifas anunciadas em fevereiro provocaram quedas imediatas em março. As detenções de alto perfil entre março e maio sustentaram colapso, e a proibição de viagens em junho, seguida pela nova taxa de visto em julho, ampliou a fragilidade já instalada. Nenhuma outra grande economia apresentou queda no turismo em 2025, isolando os Estados Unidos como o único país a sabotar o próprio setor. A presidente do Conselho Mundial de Viagens e Turismo, Julia Simpson, sintetizou a situação. A maior economia de viagens e turismo do mundo está caminhando na direção errada. Enquanto outras nações estendem o tapete vermelho, o governo americano exibe um sinal de fechado. Esse sinal de fechado representou mais de 12 bilhões de dólares em receitas perdidas, 230 mil empregos em risco, comunidades fronteiriças devastadas e uma redistribuição permanente dos fluxos turísticos, que a América Latina agora consolida com bilhões em investimentos. O que levou décadas para ser construído foi desfeito em poucos meses. E o que se destruiu em meses poderá levar décadas para ser reconstruído, se é que será. Em algum resort de Cancún, neste exato momento, uma família canadense desfruta das férias que antes passaria na Flórida, se Trump não tivesse chamado o primeiro-ministro do Canadá de governador. Eles descobrem que preferem as praias mexicanas, a culinária mais rica e a hospitalidade genuína. No ano seguinte, retornarão a Cancún, trazendo amigos. Enquanto isso, um casal alemão passeia pelo Rio de Janeiro, explorando bairros que talvez nunca tivesse conhecido, não fosse instabilidade política percebida em Houston. Eles planejam voltar para o carnaval. Em Bogotá, um turista americano saboreia o café local, percebendo que há destinos extraordinários dentro do próprio hemisfério, além das fronteiras dos Estados Unidos. Esses viajantes não aguardam mudanças políticas para retomar antigos hábitos, estão criando novos padrões, descobrindo novos destinos e forjando novas memórias que guiarão as decisões de viagem das próximas décadas. Os turistas se foram, o dinheiro os acompanhou, e a América Latina está construindo as fundações para garantir que nenhum deles jamais volte. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.